Estamos iniciando a aula de gratología del día 13, regrabando en este día 14 porque se fue técnicamente, hoy perdí la grabación de ontem, mas el tema de hoy es un tema extremadamente importante porque une el concepto de los netes, que es algo que nos estamos aprofundando aula a aula, falando sobre el CENET y la evolución de la conciencia, y une una de las mejores técnicas de regresión que yo ya practiqué, que es una técnica más completa, digamos así, que si las vamos a comparar con las otras que voy enseñando. Entonces, vamos a ver que el estudio de los netes o las grandes fuerzas arquetípicas que influencian la mente humana está íntimamente ligado con el proceso de autoconocimiento del individuo, que está interligado al proceso de se conocer en otras existencias. Entonces podemos decir que regresión y elevación de la conciencia es una cosa que se une plenamente. Por más que haya, digamos así, estudios sobre la historia y sobre la evolución de las religiones y la filosofía, historia de la filosofía, psicología, historia de la psicología, existen cosas extremadamente claras en toda esa historia que parece ser que ficaron fuera del foco da atención dos historiadores y de aquellos que pesquisan y que están procurando una verdad que trascienda un momento, una época, una cultura. Entonces, una cosa que los filósofos griegos falaban estaba muy íntimamente ligada al concepto justamente del respeto que se debe ter como amigo ou enemigo, aquele que uno vence, porque uno não vence uma pessoa, vence uma ideia. Vamos a entender isso de uma forma melhor. En una época, el imperio de Egipto dominó el mundo, digamos así. El mundo de su época, llamemos el Mediterráneo, es decir, en un proceso económico, militar, tinha una grande estructura defensiva y un enorme comercio. Después ven Grecia, ven Roma, ven, digamos, Portugal, España, Francia, Alemania, en una tentativa de dominio mundial, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, Inglaterra en su concepto de expansión, igual que Portugal. Entonces vemos que surge una serie constante de ideas que van en proceso evolutivo, así como vemos ideas en un proceso evolutivo y constante dentro de las ideologías políticas. Entonces saímos de sistemas monárquicos para sistemas democráticos, mas dentro de las propias estructuras democráticas vamos a encontrar divisiones, grupos socialistas, extremistas, dentro de la religión, fuera de la religión. Lo que nos vemos es una serie sucesiva de ideas que se enfrentan. Solo que esas ideas nacen, viven y mueren. Así como los países que intentaron dominar el mundo tuvieron un periodo de tentativa de conquista, dominio de un territorio y después sucumben. Entonces, es muy difícil pegar una idea y congelarla y mantenerla durante toda una vida. Hasta a vida de un individuo es muy difícil que una idea pueda ser preservada de una forma impositiva. Es decir, yo tengo plena certeza de que las ideas no son un fenómeno que parten de un proceso cerebral o mental. Las ideas llegan como una inspiración al individuo. Y como es una inspiración, no considero que eso venga de la materia gris o de un tejido cerebral. Tengo plena certeza y voy a ir acompañando eso con mis propias experiencias, que voy a hablar ahora, que las ideas, tanto de individuo como las colectivas, ellas tienen un origen extramente. De ahí que entran los netes. Algunos pueden llamar arquetipos. Yo defino los netes como aquellas fuerzas, deuses eran para los egipcios fuerzas
pensamientos, forças pensamientos que originaram nossa civilização e trabalharam no processo evolutivo da humanidade, mas também fazem isso em relação ao processo evolutivo de cada indivíduo. E em minha experiência, que é muito curta em relação à história da humanidade, mas longa em uma vida de mais de 60 anos, eu comecei a procurar coisas quando tinha 10, 11 anos. E nesse período, entre os 10 e os 12 anos, eu tive uma série de experiências e vivências que me mostraram que existiam coisas diferentes daquilo que era considerado padrão certo ou correto. Então, lembro que uma vez estava na estrada, voltando de uma fazenda com meu pai, e aparecia uma luz longe que seguia o carro que nós estávamos, que era um Ford del ano 46, e de repente o carro parou, não se sabe o que tinha acontecido. Meu pai desceu, abriu o capô, vendo a ver se tinha algum problema, mas o carro não andava, tinha gasolina, estava tudo bem, em teoria. Eu desci, olhei um reflexo no vidro que tinha atrás, que era meio arredondado, e o reflexo parecia uma lua enorme que se traslucia a través de uma nuvem que estava no céu. Então, quando olho para trás, que estava vendo, decir, a lua não se move, ¿no? Olho o espelho, o vidro, perdão, a lua não pode se mover. Quando olho, vejo uma luz enorme, imagina o tamanho de uma lua cheia, se movimentando atrás lentamente. Eu fiquei paralisado. Depois de uns segundos comecei a chamar a meu pai, que ele nem ouvia, que estava focado em tentar e achou que eu ia distrair ele, não sei. O que sim sei é que durante um tempo que eu considerei enorme, essa luz atravessou a nuvem e depois se foi. Diria que foi o fenômeno, junto com outros que eu tive nesse período, que me levou a ter uma plena consciência de que existem coisas que a ciência, a racionalidade, o método científico não nos explicam, e como não lo conseguem explicar, então lo niegan, tá? Não existe, não é, isso não é nada, não pode ser provado. É decir, por mais que haja milhares de fotografias e de filmes que mostram que existe um fenômeno, ainda tem gente que nega. Bom, pero isso não é só em relação aos ovnis, é muito pior, porque é em relação ao próprio processo evolutivo da consciência e da mente humana. Se nega tudo. Anos atrás, lembro que o psicoanálise era uma ciência admirada e reconhecida. O estudo onírico do sonho, o estudo do sonho, a interpretação dos sonhos era algo extremamente importante para aquele que queria se autoconhecer, ainda num plano místico. Era extremamente importante o autoconhecimento e a mensagem que uno recebia de si mesmo, de sua alma, de seu inconsciente. Então, tanto místicos como psicoanalistas e pessoas analisadas queriam aprofundar seu conhecimento. Hoje, ninguém dá importância. Não é nada. Cada vez ficou para trás a búsqueda do conhecimento. O que se precisa, se procura na internet, pronto. Pero não vemos a pessoa que faz uma pesquisa em sua própria existência, anotar seu próprio mundo onírico, a simbologia que habita dentro de sua mente. Não. As pessoas fugem disso. Fugem de analisar suas próprias experiências, de tentar se compreender. É uma coisa, passou, não sei o que, não interessa, pronto. E se não, vou perguntar a alguém, a ver se sabe algo sobre isso, e em lugar de aprofundar e tentar entender o que aconteceu com ele. Então vou contar umas pequenas histórias rápidas para aprofundar essa ideia dos néteres e da influência do néter na mente humana. Lembro que quando eu tinha 26, 27 anos, eu comecei a viajar no interior do Uruguai na procura de fundar centros de estudos místicos que
estaban unidos a mi fraternidad con meu mestre en aquella época, que era el mestre Roland, que Manuel Berniger Littmann, que era un rabbi y cabalista, que decidió abrir el conocimiento da cábala y da mística egipcia a un mundo gentil, es decir, a personas que no eran judeos. Y eso en aquella época era un pecado capital. Fue el primero rabbi judeu cabalista que ensinou pessoas que não eram judeus. Estou falando que ele começou a fazer isso quando eu tinha 18 anos. Hoje tenho 61. Naquela época ninguém fazia isso. Depois apareceram, depois de 15 ou 20 anos, apareceram algumas pessoas em Canadá, nos Estados Unidos, etc. Mas ele iniciou. Ele deu um passo à frente e abriu uma porta porque ele sentia que era a hora de fazer isso. Bom, formou discípulos, nos formamos como mestres no conhecimento das ciências sagradas e fomos, nessa época, vários discípulos de diversos lugares a formar grupos de estudo. Argentina, Chile, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. E eu, nesse período especificamente, fui para o interior do Uruguai, em uma cidade que se chama Paysandú, onde eu fiquei anos formando grupos. Só que também tínhamos montado uma estrutura para que as aulas que meu mestre continuava dando em Montevideo pudessem ser repassadas aos mestres que estavam no exterior para que não perdessem o processo de estudos aos quais eles tinham também seus direitos. Aí é que aparece a experiência que é muito interessante. Eu dava aulas no mesmo dia, na mesma hora, que meu mestre, que era as quartas e as quintas. Palestras nas quartas e aulas nas quintas. As palestras minhas ficavam redigidas, gravadas e depois escritas à máquina. E as de meu mestre também. Quando comecei a ver as aulas, esse é o interessante. Quando eu comecei a ver as aulas de meu mestre, eu me di conta que os temas que meu mestre falava em Montevideo, no mesmo dia, na mesma hora, eram os mesmos temas que eu tocava no interior, no mesmo dia, na mesma hora. Se eram 5 temas diferentes, os 5 temas eu tocava, talvez não na mesma ordem, mas eram as mesmas coisas, sem ter nenhum tipo de contato ou de um programa de estudos, porque uma formação mística vem de acordo a um processo de inspiração que o mestre tem frente a seus discípulos. Mas, durante meses e anos, eu pude corroborar que o processo educacional de meu mestre em seu centro e o meu com meus discípulos era igual. Não era um fenômeno que acontecia só comigo, outros mestres de minha fraternidade tinham descoberto o mesmo fenômeno. Passaram-se anos e eu vendo nos livros de Rajneesh, no qual se recopilavam aulas e palestras que ele tinha dado, acho que no ano 80, se não me equivoco, ou 70 e pico, 80, não estou bem lembrado de qual eram os anos, mas me lembro que era um livro que era uma recopilação de palestras. Eu fui a ver as palestras dele e as aulas de meu mestre nessa época. E era exatamente os mesmos temas. Não acho que isso se possa considerar casualidade. Jung fala de sincronismo, mas é muito mais. É dizer, uma pessoa dando palestras na Europa, outra pessoa ensinando uma aula em Montevideo, um jovem como eu era naquela época, com 27 anos, ensinando no interior do Uruguai, e outros mestres jovens na Argentina, em outros lugares, ensinando e falando exatamente as mesmas coisas, como se partiese todo de uma mente única. Bom, não podemos negar que no processo da história já se vê infinidade de fenômenos semelhantes, no qual vemos
Pessoas que descubren el mismo conocimiento en la misma época en lugares diferentes del mundo. No es la primera ni la última vez que se verá. Eso es común, extremamente común. Entonces, claro que uno dice, existe una mente arquetípica colectiva. Mas yo estoy diciendo más. Estoy diciendo que existe una conexión entre todas las mentes y todos los seres con una única forma de pensamiento que puede ser transmitida en una forma global al espíritu y al alma de cada ser, cuando él se conecta, cuando él se prepara para recibir ese conocimiento, todas las personas lo podrían recibir. Entonces, estoy diciendo con eso que los néteres, los arquetipos, pasan ideas cada ciertos períodos de tiempo en un proceso evolutivo. Ese concepto no es nuevo. Si vocês ven a religión africana, el orixá se comunica. En alguna medida en la religión egipcia era a voluntad de los dioses. En realidad, en todo el mundo, el hombre pega una idea y la interpreta. Então, a vontade dos deuses é o que eu estou ensinando a vocês. Mas, em realidade, as ideias que podem chegar aos homens, aos místicos, aquele que ocupa parte dentro de uma religião, muitas vezes são transversadas pelos interesses pessoais de poder de um núcleo, de uma filosofia, de um conceito religioso ou político. Muitos interpretam Marx e Lenin de formas absolutamente contrárias. Freud, Jung, Cristo, Mahoma, puede ser interpretado de formas absolutamente contrarias, mas fueron ideas centrais. O hombre pega a idea, a comprime y la adapta a la realidad de lo que él considera interesante para él, no para la humanidad. Entonces, en mi experiencia personal, no tengo duda de que existe un contacto de nuestra mente con una fuerza mental superior, que nos van dando ideas, así como esas ideas se unieron en un momento cuando el hombre sale del árbol y deja de comer banana y para y decide se unir, formar una tribu, formar familia, primero después una tribu y después convivir dentro de una estructura civilizatoria. Para eso le tiene que destruir una infinidad de instintos y pasar por cima, crear leyes, crear fórmulas de convivencia que fueron una transformación notable para un ser primitivo. Ni un animal consigue eso. El hombre evolucionó de una forma que rompe todo concepto natural. Por eso no duvido de que existe una influencia directa en la mente humana en un proceso evolutivo. Solo que en ese proceso evolutivo, algunas personas se apropiaron de algunas ideas y enfrentan otras personas que tienen la misma idea y la ven de una manera diferente. Es decir, el hombre ven destruyéndose a milenios. Por Deus, por una ideología, por política, por economía, por pedazos de papel impresos, que fueron creados justamente para que el hombre no se mate. Algunos contra el papel impreso, otros a favor del capitalismo. Es decir, vivimos en una constante lucha de ideas y personas que se quieren apropiar de una ideología, levantar una bandera en nombre de una idea, congelarla e imporla sobre los otros, en una forma de dominio. Entonces, mi concepto es muy claro para mí. Tengo certeza absoluta, como los egipcios decían, y como la experiencia me muestra, y como falé en la aula anterior, en la cual nos falamos, de George Rumi, en el cual vemos que él y yo compartimos ideas semejantes en el proceso de percibir que en un proceso de regresiones las personas voltan al Egipto, como si fuese a semente del proceso civilizatorio.
Então, eu não estou querendo endiosar Egipto, o que estou querendo é que entendam que teve um momento na história da humanidade em qual uma série de néteres, forças ou ideias permitiram a formação de um processo civilizatório, é decir, algumas ideias, chamemos deuses, que foram importantes para esse processo, foi a saúde, a justiça, o estudo, que seria o Deus Tot, o conhecimento é fundamental. Pero también es fundamental que haya salud dentro de un proceso civilizado, dentro de una formación y educación de un ciudadano, él tiene que tener, digamos, opciones de tener salud y de tener seguridad. Es decir, todas esas fuerzas que hoy serían ministerios dentro de una estructura gubernamental, antiguamente eran templos dentro de una estructura que gobernaba o Egipto. Esos templos exigían sus derechos y otorgaban esos derechos a aquellos ciudadanos. Estoy diciendo con eso que los templos son consecuencia de una idea necesaria a un proceso evolutivo. Claro que los templos fueron evolviendo. Hoy nós temos, em lugar do templo de Tot, onde se estudava matemática, economia, contabilidade, tudo, bom, existem faculdades. Então, todo isso foi evoluindo. Acho que a evolução teve um lado positivo e tem um lado negativo. Antigamente, o conhecimento era dado aos sacerdotes. É decir, pessoas que passavam primeiro por um serviço social profundo. E o conhecimento não é uma arma para eles enriquecer, será um elemento importante para construir a sociedade. Então, as ideias foram evoluindo, foram se transformando e muitas vezes se enfrentando, sem uma razão própria, ideal, porque nenhuma ideia chega para destruir, a ideia chega para construir. Essa é a minha interpretação das ideias. Quem destrói é o homem, de todas as formas possíveis. E primeiramente destrói a ideia porque quer se apropriar dele. E quando se apropria de uma ideia, qualquer homem la vai amarrar aos limites que seu pensamento tem, seu conhecimento, sua moral, sua conduta e sua época. A ideia tem que ser observada, vivenciada e testada. E vamos a ver que se uno não fica fanático com nenhuma ideia, a ideia vai ir evoluindo, porque todo na existência evolui, nada fica estático. A roupa, os óculos, a caneta, o computador, todo está evoluindo e cada vez mais rápido. Então não podemos ficar presos a uma ideia única, porque as ideias morrem, enferrujam, se enfermam, são reconstruídas. Não podemos fazer que uma ideia seja mais importante que a vida do ser humano. Então, nesse processo evolutivo dos néteres ou das ideias, nós vemos também que isso tem uma razão, e isso é o que interessa discutir hoje, digamos assim. Para mí, la razón y el proceso evolutivo no puede ser visto a través de una única existencia. Es decir, si yo percebo que existe una fuerza que llega a mí y que es la misma que llega a otras personas en diversos lugares del mundo pensando la misma cosa. Hoy con la internet eso fica mucho más claro, porque si yo lanzo un pensamiento en Facebook, digamos así, va a tener muchas personas que se identifican y que me dicen, oh, estaba pensando lo mismo. Es decir, existe una conexión, solo que esa conexión ficou muito mais forte percibir a conexión que existe a través de internet y a través de la mente humana. A internet es una manifestación física de un pensamiento que milhares de personas tienen. Y eso nos lleva a una cierta libertad de percibir a mente arquetípica. No precisamos conceptualizarla, ya no existen grandes escolas de filosofia e de psicologia, existem pessoas, indivíduos e ideias. Quando um indivíduo vai dizer, a verdade é que Mahoma é assim, ou que Alá é assim, já as pessoas ficam, não, a verdade é que a política tem que ser assim. Ninguém está acreditando mais em nada, porque no fundo todo mundo sabe quando alguém quer dizer algo que considera
absoluta verdad, es relativo, todo es relativo. Cuando más cultura nos temos, cuando más conhecimento y más experiencia se tem, más percepción do relativo nos temos. Aquele que, não, eu sei, a verdade é esta, bom, já não cabe, já não entra. Estamos cansados de pessoas que são donos das verdades. Por isso, acho que meu mestre decidiu, anos atrás, abrir o conhecimento que se daba solo dentro del povo hebreo y dentro de lojas secretas. Y por eso que yo estoy dando un segundo paso y abriendo conocimientos de las ciencias sagradas a todo el mundo. Es decir, estoy mostrando, existe algo a más. ¿Existen los ovnis? Sí. Claro que existen. ¿Para qué negar algo que es evidente? No, porque a través del método científico no tenemos una prueba concreta de que existan los ovnis, pero ya existen más que pruebas concretas. Lo que existe, claro, es una negación a las pruebas concretas. Eso es más claro que la propia prueba. La negación es total. Y claro que existe una negación a la idea de arquetipos o mentes arquetípicas o netes que comandam a humanidade, porque isso deixa o homem em uma paranoia. Então, eu não sou dono do meu destino. Então, eu não posso fazer tudo o que eu quero. Em realidade, tudo o que o homem se propõe, o que sai de lo que ele se propõe? 10% de lo que ele propõe, ele consegue. O resto é o azar, o destino. Ele propõe uma coisa e acontece outra. Não podemos seguir insistindo naquela ideia, eu faço o meu destino. Eu posso fazer alguma escolha, mas isso não quer dizer que vai acontecer o que eu espero. Na medida que eu entendo que existem netters, e se eu deixo de brigar com o papai, com aqueles que têm o poder e com Deus, então vou entender talvez qual é meu destino e parar de estar perdido. Em lugar de estar perdido, eu quero encontrar minha estrada, essa estrada que eu mesmo fiz através de existências. Eso es lo que está claro. Así como está claro los ovnis y los ETs y un universo lleno de vida, está claro para mí la existencia de regresión y la existencia de reencarnación. La regresión es un método que nos conocemos a centenas de años, pela cual o homem tem a chance de sair de seu tempo, de seu espaço temporal e ver que a vida continúa. Es decir, no nació hoy en esta fase de existencia, nació en otras vidas. Tiene una existencia que no termina con la muerte. Pero no tiene una prueba científica sobre la reencarnación. Es una piada, ¿no? Existen millares de pruebas claras y evidentes de personas que a través de su experiencia de reencarnación pueden describir lugares donde él ya estuvo en otra vida, y dicen, pero eso debe ser un fenómeno de historia genética, o cualquier nombre. Es decir, la negación es claro en la mente humana, el miedo de que exista algo que él no tiene como controlar, lleva a las personas a negar todo. Mas, como eu trabalhei anos com regressões, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a existência da regressão. Quem diz, pero eu não sei, não tem prova, não tem, porque nunca trabalhou, porque nunca pesquisou, porque nunca estudou. Essa é a única verdade. Se ele trabalha, estuda e pesquisa 10 anos o fenômeno da regressão, vai calar a boca e dizer, olha, não vamos discutir esse tema porque é assim, ponto. Depois que vocês veem uma nave extraterrestre, no fue solo aquella vez que vi decenas de veces después, porque creamos métodos como existían antiguamente de llamar fuerzas extraterrestres. Eso ya vinha en las ensinanzas da tradición da mística da Cábala y da mística egipcia. Entonces, no vamos a discutir preguntas o negaciones que son fruto de personas que tienen paranoias, tienen miedos. A regressão existe porque vocês têm medo à morte, desconhecem a morte, então inventam um negócio para ter a sensação de que a vida continua.
Claro que yo tengo miedo a morirse, pero son cosas absolutamente diferentes. Diferencia es lo que estudia el espiritismo, que muchas veces existe un fenómeno de querer justificar a vida a una persona, o sea, un momento, lo que le está pasando, a través de lo que le pasó en otras vidas. Esas leyes que aparecen, a veces interpretaciones dentro de las religiones o conceitos filosóficos, en realidad cuando ustedes trabajan con regresión, lo único que va a ficar claro es que nada está claro. Mi experiencia me deja eso bem à mostra, digamos assim. Nas experiências de regressão que fiz com as pessoas, não encontrei nenhuma coisa que possa ser definida como uma lei, causa ou efeito. Existe a regressão? Sim, as pessoas regredem a outras vidas, falam em outras línguas, descrevem lugares, falam de sua história, e isso não tem nada a ver com a história genética do indivíduo. Mas não estou para discutir los que niegan la regresión. Estoy intentando hablar para las personas que tengan la cabeza más abierta y que antes de negar algo, lo experimentan. Y lo experimentan con una mente abierta, que eso es lo que yo fiz. Primero digo, no, pero eso puede existir. Todo eso es medio maluco. Yo también achaba que muchas cosas eran malucas hasta que yo vi una nave extraterrestre, después vi otra, después vi experiencias en regresión, vi experiencias con espíritus, con fenómenos telequinésicos. Después que vocês tiran el no da mente, dice, todo es posible, entonces vocês van a empezar a percibir que existe otro mundo dentro de este mundo. ¿Y a dónde me llevó a experiencia de regresión? ¿Y a dónde se une con los netters? A grande verdad es que nós vivimos en un proceso evolutivo constante, en una alma que encarna de un cuerpo en otro, y esa alma pasa a través de una serie de ideas y de existencias, y esa é a grande verdade. O processo evolutivo da consciência não tem nada a ver com a moral, não tem nada a ver com a formação religiosa nem filosófica. Y ese es uno de los grandes conflictos que el propio cristianismo trae, porque el cristianismo dice, bueno, existe a encarnación. Bueno, no la niega, es decir, es complicado, porque entonces, y Elías, y Jesús, era Elías. Bueno, no vamos a discutir ahora eso, pero el cristianismo tiene un enorme problema con la regresión y con la reencarnación. Porque a única verdade que uno percebe, a única, que eu acho que é a verdade que eu percebi, é que a alma evolui. A alma evolui. Pero se portou mal, então agora nesta vida vem e se porta bem. Não estou falando de portar-se mal ou bem. Estou dizendo que a alma evolui a través de uma série de ciclos de encarnações, hasta que llega a un punto, como decían los antiguos egipcios, en el cual en la psicostasia el peso da alma é leve, e então ele tem direito a se elevar e a voltar ao universo. Unir-se ao grande ovo cósmico, que era o símbolo que falavam os egípcios. Voltar ao ovo cósmico e integrar-se ao universo. Bom, mas para isso passa por tudo, não só por ser bonzinho, tio. Ni por ser mauzinho va para o inferno. No es bien así. Digamos que en el propio proceso de encarnações eu pude ter passado en una época por ser un soldado, en otra época por ser un médico, então en una época eu matei, en otra época eu curei, en una época eu pude ter sido un dominador, en otra época tal vez eu fui escravo. Es decir, en el proceso das encarnações nós vamos mamando vivencias e ideias. En el proceso das encarnações, um dia eu sou capitalista e oligarca e consumo muito. E não acho isso um pecado, senão que acho isso certo, porque eu lutei, eu trabalhei, me esforcei, tenho o direito de ter o que outros não têm. E isso, em uma certa sociedade, é reconhecido. É reconhecido aquele que trabalha tem direito. Quem trabalha mais tem mais direitos.
En otras sociedades, en otras encarnações, tal vez eu encarnei num kibutz e todos trabalhávamos e todos tínhamos o mesmo direito, porque o assunto é trabalhar e ter a mesma quantidade de comida e os mesmos direitos. Toda uma sociedade, kibutz, uma sociedade socialista, perfeita. Tal vez em outra vida tenha sido um rei déspota e em outra vida um escravo perseguido. Sim, faz parte do processo evolutivo da alma. A alma passa pelo bem e pelo mal, pelo sofrimento e pela alegria, pelo amor e pelo ódio, e se vai temperando no fogo dessas paixões hasta que a alma amadurece, cresce e para e sai dessas polaridades e deixa de, isto é porque eu sou bonzinho, porque eu sou ruim. Não sou nem ruim nem bonzinho, cara. Eu estou evoluindo, eu não quero ser ruim ou bonzinho, quero estar no meio, entender o caminho do meio. A alma primeiro choca e vai de um lado para outro, vive todas as ideias, todo o que vocês negam, talvez já foram. Alguns dirão, eu nego a oligarquia, o capitalismo, o fascismo, e quando eu quero acordar em outra vida, eu veia, muitas vezes nessas regressões, que o cara tinha sido todo o contrário do que ele estava procurando hoje. Então, com isso vou julgar a alma. Não tenho como julgar a alma, porque eu sou um ignorante vivendo um tempo, uma época, uma cultura e uma moral limitada a um espaço de tempo. A alma é eterna. E ela, para evoluir, precisa passar por todas as polaridades da existência. Vai crescendo, vai se madurando, martelando e se transformando e evoluindo e entendendo todo o processo de crescimento do indivíduo. Quando empieza a ter consciência a través do processo da regressão de lo que ele é, então para a divisão com as outras pessoas. E bom, aqui tem um branco, um colorado, no meu país eram brancos e colorados, depois vem o Frente Amplio, não interessa, porque são seres, são almas perfeitas, querendo evoluir. O problema da evolução é quando uno quer, em nossa limitação, pegar uma ideia, eu sou mais importante que tu me oprimiste. Não, eu te oprimi, tu te oprimiste, eu não te reconheci. Como vamos reconhecer-nos a nós se estamos presos a ideias e a fórmulas de vida? Só vamos reconhecer, não estou falando de ter tolerância, estou falando de entender profundamente o outro, quando uno percebe que passou por la mesma situação do outro. O rico vai entender aquele pobre, miserável, que não tem direito a nada, o dia que ele se sienta igual. Porque ele se veja através do tempo e perceba que em uma fase de sua vida ele foi assim. Então, o grande empresário um dia vai olhar seu empregado e dizer, não, vou dar mais condições de vida, vou ajudar a que esta pessoa esteja mais feliz. Quando mais feliz, mais eu também vou crescer nesse processo, não em um sentido só de lucro, sendo um lucro também humano. A humanidade vai parar de competir e de agredir e culpar uns aos outros quando consigam se perceber através do tempo. A consciência vai evoluir quando a moral nos leve a reconhecer que tudo é perfeito. Tudo faz parte do processo evolutivo da humanidade. O bem e o mal. O rico e o pobre, o ignorante e o culto. Todos somos nós. Todos somos nós. O Cristo que perdoa e aquele que sanciona, destrói e persegue. O torturador e o torturado habita dentro de nós. A través de milênios somos torturadores e torturados. Como estamos procurando a culpa de nosso sofrimento fora de nós, então seguimos culpando pessoas e ideias, até que nos demos conta de que somos um ser
en una continuidad de tiempo, que está en un proceso evolutivo, que no depende de una religión, de un santo, de un grande mestre, de un grande filósofo, ni del conocimiento científico que yo acho que yo tengo, ni da moral que yo tengo. El proceso evolutivo da humanidad se da a través da propia evolución das encarnações. Então, claro que eu já venho ensinando técnicas regressivas para que as pessoas se olhem, se observem e se conheçam. A que vou ensinar agora é uma técnica que eu considero uma das melhores, porque as anteriores que eu ensinei, eu já mesmo expliquei, como olhar por el olho de uma fechadura através do tempo e do espaço. Não vai olhar uma imagem. Clic, tira uma foto, me vi em tal lugar. Estaba en otra ciudad, en otra época, o estaba en un lugar que parecía Siria o Babilonia. Bueno, toda una serie de fenómenos que uno ve, pero son lampejos, lampejos, lampejos. Cuando quiere recordar, claro, después de varias experiencias, você tem uma imagem de um quadro no qual você pode colocar essas imagens que não tem e entender esse quebra-cabeça da existência da alma através do tempo. Mas, depois que vocês experimentam as práticas que eu os ensinei, estão no próprio canal de YouTube, sobre regressão, e vão vendo, e vendo, e vendo, e se vendo, fazendo experiências com outras pessoas, e vendo como essas pessoas podem regredir a outras vidas, e vendo que esse fenômeno existe, e vamos parar de negar, de ser estúpido, de negar isto, nego aquilo, não, porque não é, porque não é, porque não entra no método científico. Bom, tem infinidad de cosas que la ciencia no nos va a poder explicar. Puede ser que el fenómeno de la regresión y de la reencarnación sea algo que de aquí a pocos años a frente sea la cosa más natural y hasta la ciencia lo absorba. ¿Cómo? La medicina ven absorbiendo las medicinas alternativas. La acupuntura, la homeopatía, es decir, todo lo que no tiene explicación nenhuma, no, agora é ciência, é minha, porque quando empieza a funcionar é meu. Senão, como explicar? Não, não precisa. Então existe um jogo. Só digo a vocês, não entrem nesse jogo, não entrem na historinha. Tu vai estudar, te formar na faculdade e tu vai ser feliz. Tu vai te casar e tu vai ser feliz. Tu vai ter filhinhas, tu vai cuidar de teu maridinho, tua família, tu vai ser feliz. Tem muitas histórias. Te porta bem e tu vai ir ao paraíso. Te porta mal e tu vai para o inferno. Tem muitas histórias. Tem. Está cheio de historinhas. Então, encontre sua história, procure sua verdade, analise o mundo, estude filosofia, psicologia, história, mas não fique fanático com uma ideia. Viva as ideias, conheça, sinta a pobreza, jejue, divida no momento que está jejuando a comida que você não tem com uma pessoa que realmente está passando fome. Adquira a responsabilidade de dirigir uma empresa e depois mantenha essa empresa e faça crescer e, a la vez, veja a responsabilidade que tem uma pessoa que dirige uma empresa. E mais, com todas as leis, burocracias, papéis, impostos que tem que pagar el que dirige a empresa, que eu já vi centenas de empresários que ganham menos que os próprios empregados que eles têm. Não, porque o empregado não, estou sendo explorado. Bom, mas parem de ser medíocres, de analisar aquele, o que tem, o que não tem, o que faz, o que não faz. Todos nós vamos passar por tudo. Pero não nesta vida. Bom, nesta vida se pode fazer centenas de coisas. Talvez um dia eu fale para vocês todo um monte de coisas que eu fiz em todas as áreas. Desde jejuar dias, semanas inteiras, entender o que é a fome, procurar a mística, y a mística y a comida no funciona. No funcionan las drogas también con la mística, es una cosa importante que quiero que entiendan. Entonces, la experiencia de reencarnación, lo que les voy a enseñar ahora es una técnica extremadamente importante dentro de una mística cabalista,
que vocês podem ir experimentando uma vez, duas vezes, três vezes. Claro que não temos um método científico, é decir, não posso dizer que aquele que faz esta experiência já sai voando assim, tem uma passagem para viajar no tempo e voltar de primeira classe. Então, pode ser que a primeira viagem seja curtinha, a segunda seja mais longa, a terceira já é mais distante. Na realidade não existe isso. O que existe é uma pessoa que quer se conhecer, que quer se perceber, que quer experimentar. Isso é o que importa. Algunos discípulos, lembro que algunos hacíamos prácticas, algumas pessoas chegavam a ter uma resposta mística imediata. Eu ficava puto da cara, dizia, como esse cara conseguiu? Eu não consigo. Na realidade, se consegue. Pode demorar, às vezes, 3 meses, 6 meses, às vezes uma semana, para obter um resultado místico. Vocês têm que entender que vocês não foram treinados dentro de uma escola mística. E ainda dentro disso, estou ensinando estas coisas porque conheci dezenas de pessoas que, não sabendo nada de mística, de técnicas de concentração e de deixar a mente em branco, entrar em um estado alterado de consciência, e fazem assim, entram. A maioria dos jovens hoje tem uma percepção mística muito maior que as pessoas de minha geração, que ficavam ciegas, com medos, com muito medo de abrir a porta, de entrar do outro lado do espelho. Então a prática se faz assim. Tem uma série de coisas que são importantes. A mente, quando vocês vão fazer essa prática, tem que estar relaxada, depois vão usar palavras e vão ver que isto é outra prova de que existe uma mente colectiva. Si van a ver qualquer místico, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, ainda na época que não se conectavam, existe um tipo de magia na Sibéria, na América do Norte, na África, na China e na Índia. Todo o mundo, em mesmas épocas, ainda não tendo comunicação, usam palavras, verbos, para entrar em um estado alterado de consciência e para se conectar com algo. E hoje fazemos isso escrevendo, não? jorgeager2013@gmail.com. Vou mandar uma mensagem para Jorge. Então, Maspilin Lujet Hanuvet. Estou querendo entrar em uma viagem no tempo. A magia é uma forma de ciência que o ignorante de hoje desconhece. Isso não quer dizer que não exista, porque existe no mundo inteiro. Es una piada que existe en el mundo entero en todas las épocas. No puedo ser tan burro de no percibir eso. E a sociedade não quer ver isso, tia. É demais. É ignorância demais. Então, vocês, para esta prática, têm que estar em um estado relaxado da consciência. Se precisam 3 velas. Um candelabro de 3 velas seria o ideal. Se prende a primeira vela e se mentaliza. Eu chamo Hikau, é um mantra, é um Koachkav, que é uma força de Cábala, Mashpi. Se mentaliza a palavra Mashpi. Prendemos a vela, nos sentamos e giramos de costas e colocamos as mãos na nuca, como eu mostrei aqui, enquanto temos a vela de trás, mentalizamos a palavra Mashpi. E temos que sentir taquicardia. Quando chegamos ao ponto, através do Mashpi, de sentir uma certa taquicardia, uno corta com essa palavra e começa a usar a palavra Lim. Então, corta esse estado taquicárdico. Muitas pessoas, na época que eu fazia essa prática, não faço porque eu senti taquicardia. Sim, pero eso es lo que tú tienes que sentir. Pero me dio un miedo. Bom, se tem medo, não faça nada. Não faça nada, porque o medo justamente é o muro que não permite que as pessoas entrem em um estado alterado de consciência. Se você tem medo, então fique sentado e espere que os medos passem. Ou tenha a coragem
de enfrentarse a los miedos. A coragem de enfrentar el miedo de que tal vez existe algo más que esta existencia. Tal vez existe algo más en el universo. Tal vez realmente yo existí en otras vidas y realmente yo quiero saber qué que eu fui, qué que eu sou e qué que eu serei. Então, depois que você faz essa experiência, né, se para, mentalizamos Lujet com os braços cruzados, na mesma vela e os braços cruzados. Após, mentalizamos Maspi de pé com a cabeça baixa, os braços cruzados, frente à vela, hasta sentir um mal-estar estomacal. Y ahí cortamos nuevamente con la palabra Lin. Bajen la cabeza, brazos cruzados frente a la vela, van a sentir un malestar estomacal. Sí, porque cada estadio mental y cada verbo, palabra o mantra nos va llevando a un estado especial de conciencia que se manifiesta en ciertos estados físicos. Entonces, es como si estuviésemos ascendiendo de grados en una escala que nos lleva a través del tiempo. Después, nuevamente, mentalizamos Lujet frente al candelabro de brazos cruzados. Y en la quinta fase, mentalizamos Mashpi Hanu, mas tenemos que estar sentados en una almofada, cubiertos con una ropa antiga de cor de arilla. Eu usaba geralmente un chambre, porque es una ropa que trasciende el tiempo, a moda, etc. Aquí nos muestra una imagen en el cual vemos un hombre sentado en las areas del desierto. Debemos sentir las areas, el viento, el desierto, el calor, acordo desierto. Y después cortamos esas imágenes y sensaciones con la palabra Limbet. Ahí terminan esa fase y volta a ficar de pé y la palabra Lujet. Apaga una vela, prende a otra y faz nuevamente Lujet. Y faz nuevamente Lujet con la tercera vela. En realidad, vocês vão preparando a mente para que ela ascienda de graus e abra uma chave, uma porta que nos permite ter os vislumbres do tempo. É como bater na porta da alma e dizer, olha, eu estou a fim de olhar algo mais daquilo que se diz que é a origem, tá? Porque todo mundo diz que eu nasci do útero de minha mãe. E não nasci no tempo, nasci no útero de mamãe. É decir, minha alma nació en un tiempo. Y yo, utilizando esa técnica de concentración y esa práctica mística, estoy abriendo una conexión. Entonces, cuando estoy con una persona atendiendo en un consultorio, mas yo conozco a esa persona y de repente aparece la sensación de dónde viene, a dónde yo encontré, de dónde esa persona tiene algo a ver conmigo. Este lugar eu conheço, um déjà vu. Sim, mas quando, aonde, de repente as imagens aparecem e você se identifica e entendem o que a alma nos está mostrando. Vivimos através do tempo. Nadamos em um mar de ideias que nos dão prazer e que nos dão a vida. E graças a essas ideias e a essas forças que ajudaram a criar a civilização, nós existimos e evoluímos. E chegará um momento em que a consciência de cada um de vocês vai, não digo ter tolerância, sino entender a mente de todos os que nos rodeiam e através disso viviremos em paz. E talvez nesse momento tenhamos direito a viver no universo. Então, esta prática vai ficar na internet para os discípulos. Eu vou mandar todo esse material escrito. Sei que podem surgir uma série de dúvidas que as pessoas podem ter. Temos em linha o Victor. Vamos a abrir aqui os microfones.
Víctor, ¿estás por ahí? ¿Aló? Víctor. No, no sé si vamos a conseguir. No estamos consiguiendo conectarnos, entonces vamos a deixar para a próxima aula dar continuidade sobre o tema da linguagem inconsciente que os antigos egípcios com os quais eles trabalhavam em seus oráculos. Bom, então, muito obrigado a todos e boa noite.